Será que você atende pacientes que apresentam cólicas menstruais, que apresentam aquele desconforto, né, que é tão falado que é normal em todas as mulheres, mas será que é normal ou será que é frequente isso aparecer? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a origem emocional dos sintomas e eu tenho um intuito, uma missão que é auxiliar profissionais da área de saúde a conhecerem um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes para que a partir daí possam auxiliar eles a saírem desses sintomas. E um desses sintomas que é muito frequente na clínica, que é as cólicas menstruais. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender qual é um dos tecidos que podem desencadear as cólicas menstruais. Um dos tecidos é o miométrio. O miométrio é a musculatura uterina. Ela tem a função de segurar o feto durante a gestação. Então, enquanto a mulher está grávida, é essa musculatura que vai ter a força suficiente para manter a gestação até o final. Se essa musculatura está flácida, está com alterações, pode haver então aqueles perigos do aborto antecipado, né? Então um parto que veio antes do tempo, que a musculatura não consegue resistir ou manter a gestação até o final. Uma outra tecla que é uma função desse tecido é contrair para expulsar o feto durante a gravidez. Ou seja, se não tem contração, como que aquele feto vai sair lá de dentro? Então essas são as duas principais funções. Então manter a gravidez e expulsar o feto. Mas quando que podemos perceber disfunções nesse tecido? Pode ter alguma lesão física, né? Pode ter alguma alteração, algum acidente, alguma cirurgia prévia que pode ter gerado uma disfunção. Ou podemos ter também alterações com relação ao padrão emocional. O padrão emocional vinculado ao miométrio, ele tem diretamente a relação vinculada à função dele. Então, se a função é de manter a gravidez até o final, quando uma mulher passa por uma situação onde aquela função não foi exercida da melhor maneira possível, vai gerar uma disfunção nesse tecido, que pode ser desde o contexto de abortos anteriores, né, quando uma mulher não conseguiu segurar o feto até o final da gestação, então essa função não foi exercida da melhor maneira possível e fez com que exercesse uma frustração, um estresse perante aquele tecido. Então, nesse sentido, essa incapacidade de manter a gestação até o final gerou uma disfunção no miométrio. Outro contexto que pode aparecer é essa incapacidade de fazer com que o feto saia. Então, uma grande frustração de não ter conseguido promover um parto normal, não conseguir expulsar o feto a tempo no momento do parto. E aí eu tive que fazer uma cesárea, por exemplo, ou houve um perigo de vida para aquele feto porque eu não consegui expulsá-lo, ou eliminá-lo, ou sair do processo do parto ali naquele momento de uma forma rápida e gerou um risco para aquele bebê. Então aquela musculatura entra em uma alteração devido ao que aquela mulher entrou de disfunção, de frustração perante aquela função não ter sido exercida da melhor maneira possível. E essa informação pode ser tanto dessa mulher que está tendo essa disfunção, quanto de uma antecedente, uma antepassada que viveu situações de perda. Por exemplo, aquela mulher teve uma mãe que viveu abortos antes dela, ou uma mãe que viveu perigos de morrer num parto, onde não se sentiu capaz de expulsar aquele feto, ou um feto que morreu ali no momento do parto, por essa incapacidade de expulsão. Mas, se a gente pensar nesse contexto, nós podemos pensar também numa situação próxima, que não é necessariamente de expulsar ou cuidar durante a gestação inteira. Como eu já tive várias mulheres que tiveram essa frustração por ter tido perdas anteriores. Mas podemos ter uma sensação de uma incapacidade em acolher um feto, ou acolher uma criança, ou acolher os adultos. Esse miométrio, ele acolhe o bebê durante a gestação. Mas se essa mulher se sente incapaz de acolher os seus próximos durante a vida dela, como proteger os seus filhos, tem muitas que chegam até a falar assim, eu queria colocar a criança de volta dentro de mim, porque assim eu sei que ela está protegida e ela não passa por nenhum problema. Então é como se eu quisesse acolher, segurar, proteger da melhor forma possível, para que não haja um problema com os meus.
Então aquelas mulheres que são muito protetoras, elas entram num sentido de cuidado e incapacidade de proteção. E essa incapacidade em proteger os meus por doença, por acidentes, por dificuldades ou mesmo pela morte, poderia gerar então uma fragilidade no miométrio. Mas quando essa fragilidade não é resolvida, essa mulher tende a permanecer numa tendência de alterações. E uma dessas alterações seria uma contração involuntária daquela musculatura, que seria o ponto alto dessa contração seria o parto, né? Quando tem o parto, tem aquela contração para expulsar o feto. Mas essa reativação dessa contração poderia acontecer na menstruação. Então, quando há uma reativação desse padrão conflitivo, há uma contração involuntária, que nós, da origem emocional dos sintomas, chamamos de uma epicrise, né? Que é um efeito hipersimpático tônico daquele tecido, e há uma contração que vai desencadear então a sensação de uma cólica menstrual. Então esse é um dos tecidos que é relacionado às cólicas menstruais. Existem outros tecidos também, mas vamos deixar aqui nessa aula essa informação específica dessa contração do miométrico e do miométrico que vai desencadear então esse vínculo a como se fosse uma cãibra, uma cólica, uma contração involuntária daquela musculatura que desencadeia essa dor, muitas vezes nesse período menstrual. E aí quando não é trabalhado esse processo e fica por muito tempo, aí pode vir ter uma proliferação tão intensa dessa musculatura específica em algum determinado local que vai desencadear um mioma no útero. Então o mioma vem através desse processo de um grande período de tempo de frustração com relação a essa incapacidade em dar suporte, proteção, cuidado aos meus, ou vinculado a uma incapacidade em proteger uma gestação, levar até o final uma gestação ou expulsar um feto da melhor maneira possível na hora de um parto. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e aproveita, compartilha aqui com as pessoas que você gosta, que você acha que vão se interessar nesses estudos da origem emocional dos sintomas, principalmente aqueles terapeutas profissionais da área de saúde que podem agregar essas informações nos seus atendimentos e auxiliar os seus pacientes a saírem desses sintomas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.